Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Mãe da Providência, providenciai. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na catequese de hoje, eu quero passar para vocês alguns textos da Sagrada Escritura. Então, se você tiver com a Bíblia, né, se você for ouvir esse áudio, né, acompanhe, né, pega a Bíblia e acompanhe pela Bíblia. Então, o primeiro texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 ao 27. 2 Timóteo, capítulo 3, dos 16 ao 27, que vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Veja bem, por ela, pela Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, para você que diz que não tem dom que não tem dom para servir a Deus, não tem vocação para servir a Deus, está aqui a palavra, né, desmentindo, né, aquilo que muitas vezes nós falamos, né? Toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, qualquer obra, seja qual for a obra, o homem, a palavra de Deus, ela vai capacitando a pessoa, ela vai instruindo. Por isso que a gente insiste, a gente pede para que as pessoas leem a Sagrada Escritura para obter esse conhecimento, né? Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, para corrigir e para formar na justiça, né? Se você quer saber o que deve ser, se você tem dúvida daquilo que é certo e que é errado, leia a Sagrada Escritura. Então, aí está aí um texto para motivar, para que a gente leia a Sagrada Escritura. Um outro texto sagrado que eu acho muito interessante e também vai nos instruir de que a gente não caminhe na mentira, porque assim, a mentira, muitas vezes nós usamos a mentira como uma defesa, né? A gente usa uma mentira para conseguir muitas vezes algo que a gente está querendo, mas a mentira, infelizmente, ela é sempre algo nociva, porque a mentira, ela é do encardido, a mentira é do demônio, né? O próprio Jesus vai dizer que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, você vai pegar o texto de João 8, João capítulo 8, e aí os versículos são versículos separados, que eu separei, né? João 8, versículos 32, 36 e 44. Não é do 32 ao 44, são versículos separados. Então, você vai ler João 8, lá no João 8 você vai ler o versículo 32 separado, depois você vai ler o 36 separado e o 44 separado. São 3 versículos que eu coloquei separado, né? Porque tem informações aqui que são muito claras. Por exemplo, no versículo 32 está dizendo assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos livrará, né? Quem é a verdade? A verdade é Jesus, né? Quem quer ficar livre, seja de qualquer coisa, até do álcool, da droga, tem que caminhar na verdade. Então tem que ser verdadeiro consigo mesmo, tem que ser verdadeiro com as pessoas e tem que ser verdadeiro com Jesus. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 33, o próprio Jesus vai dizer: se portanto o Filho vos libertar, ou seja, se Jesus te libertar, sereis verdadeiramente livres, né? Muitas vezes a gente não se liberta porque a gente não quer se entregar para Jesus,
a gente quer continuar com as coisas do mundo, a gente tem uma ânsia, uma avidez para as coisas do mundo, e a gente não quer buscar a Deus de verdade. E aí, por isso, a gente não se liberta por causa disso, porque a gente ainda é apegado às coisas do mundo. Então, se, portanto, o Filho Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esse é o versículo 36. O versículo 44 fala assim: vós tendes, aí no caso Jesus falando com os fariseus, né? Os fariseus que eram totalmente contra Jesus. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você que muitas vezes é acostumado a mentir, ou, que seja, não importa qual seja a mentira, porque às vezes a pessoa mente para se defender. Cuidado, porque a mentira ela é de Satanás, né? E ele é o pai da mentira. Então cuidado, né? Quem mente já está de mão dada com o encardido. A mentira não provém de Deus, a mentira vem do diabo. Então toma cuidado, né? Tá lá em João 8, né? João 8, do 32 em diante, do versículo 32 em diante fala isso. Então, mas eu fiz questão de colocar os versículos separados, né? Para deixar bem frisado, né? Versículos 32, depois o 36 e depois o 44, que está lá em João, capítulo 8, né? Outro texto sagrado que eu acho que vale a pena a gente ler foi até foi até evangelho desses dias, né? A liturgia, tá, nós estamos acompanhando o evangelho de São Lucas, né? Esses últimos dias. E por esses dias teve o evangelho de São Lucas, capítulo 13. Não lembro os versículos, mas aqui eu especifiquei um versículo em particular, que é o versículo 24 do capítulo 13 de São Lucas, que vai aqui Jesus, que é o próprio Jesus falando: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Depois, se quiser ler o restante dos outros versículos, você lê. Mas olha que interessante, Jesus fala da gente se esforçar, né? E o esforço exige uma luta, né? Existe existe uma luta, uma resistência, uma busca, um esforço, né? Esforço tem. O que é esforçar? Esforçar é fazer força, é lutar, combater, lutar, né? Então é necessário se esforçar, né? Outro texto também que eu acho que é interessante, que a gente poderia estar lendo, né, né? São bastantes textos, né? Não sei se vocês vão conseguir ler eles, né? Mas de qualquer forma são textos que instruem, né? O Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículos 1 ao 5, olha que coisa linda. Ele fala assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem se assenta entre os escarnecedores, ou seja, aqueles que zombam daquilo que é de Deus, daqueles que tratam com desprezo aquilo que é de Deus, né? Então, todo escarnecedor é aquele que trata as coisas com desdém, ele trata as coisas de Deus com desdém, para ele não interessa. Ele não se interessa pela palavra de Deus, ele não se interessa pela religião, então tudo para ele não tem valor, então ele desdenha, ou seja, ele escarnece, ele zomba daquilo que é de Deus. Então, ele vai ter um fim trágico, né? E a palavra de Deus vai dizer que feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. E aí ele vai dizer mais, ele feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor, ou seja, aquele que tem prazer em servir a Deus e meditar a sua lei de noite. Qual é a lei de Deus? É a palavra de Deus, né? Aquele que tem prazer em servir o Senhor e meditar a sua palavra dia e noite. Então esse é feliz. Quer ser feliz? Está aqui a dica. Feliz o homem que não segue no caminho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, não se assenta entre os escarnecedores e tem prazer em servir a Deus e meditar a sua palavra dia e noite. Ele é como, versículo 3, né? Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais,
e tudo que empreende prospera. Talvez você está tentando fazer tanta coisa na sua vida e não está dando certo, porque você não está sendo homem de Deus, né? Você não está trilhando os caminhos de Deus. Você não está servindo a Deus. Então, por isso que tudo que você faz não dá certo. Porque você está fazendo apenas pelo humano. E pelo humano nada vai dar certo. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E aí, continuando o versículo 4, os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Versículo 5, por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Então esse é o Salmo 1, do 1 ao 5, né? É um texto também muito bonito. O último texto que eu quero deixar, que também vai nos instruir, né? Assim como citou lá no primeiro texto que a gente passou, que diz que a palavra ela é útil para instruir. Então, um outro texto para nos instruir, para nos orientar, está lá em João capítulo 5, do 28 ao 29. João capítulo 5, versículos 28 ao 29. E o texto diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Então, versículo 29. Os que praticam o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Repetindo, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticarem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, está aí mais uma passagem que nos instrui, né? Que fala do destino daqueles que fazem o bem e o destino daqueles que fazem o mal. Lá em Mateus 25 também fala do juízo final, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha depois, fique à vontade. Então, primeiramente, irmão, esses são os textos que eu quis deixar para vocês, porque também é matéria de catequese, né? Matéria de catequese. É importante, né, durante a catequese, que se leia a palavra nos instrui, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 27, como eu li no começo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, se der hoje, talvez mais tarde, eu passo mais um áudio, né? Falando sobre os sacramentos. Vou começar a falar sobre o batismo, né? Foi falado bastante sobre o sacramento da Eucaristia. Nós vamos começar a falar sobre o sacramento do batismo e logo em seguida nós vamos falar sobre o sacramento da crisma. Então, fiquem atentos aí. Peço encarecidamente, né, por caridade, que leiam esses textos, meditem esses textos, rezem esses textos e deixe que esse texto impregne todo o seu ser e ajude a você viver melhor, né, o que está escrito aí, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.